noite, irmãos, paz seja convosco. Vou deixar um texto aqui para vocês, no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte: que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha, né? Deus eleva a Jesus com toda a sua glória e dá a Ele não só o poder de filho, mas também dá a Ele toda a adoração. E o texto diz aqui que ao nome de Jesus Cristo se confesse, se ajoelhe diante dele toda a terra. E é o que nós vamos fazer nessa noite, irmãos. Nós vamos adorar, nós vamos confessar o nome do Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade. Hoje é noite de adoração, é noite de cantar para o Senhor, de cantar as proezas e as maravilhas do nosso Deus. É gostoso poder adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Hoje, você, eu, nós temos a oportunidade de fazer parte deste povo, fazer parte desta multidão de pessoas que adora e que confessa o nome do Senhor. Nós somos um daqueles que anuncia e que declara o nome do nosso Deus. Eu quero neste momento, junto com você, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, de engrandecimento ao Senhor. E eu convido a você a orar junto comigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Nós louvamos ao Senhor por esse domingo, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor fez para cada um de nós, onde nós temos a oportunidade de confessar o Teu nome, de adorar ao Teu nome e de nos prostrarmos diante do Senhor através do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, nós pedimos ao Senhor que aceite nessa noite as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que aceite nosso culto, aceite as nossas canções para o Senhor. E que nessa noite possamos dizer que Santo, Santo é o Senhor de toda a glória. Graças a Deus, e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer que nós vamos dizer: és Tu, Senhor, a única razão da minha adoração. És Tu, Senhor, a única razão de eu estar aqui. É Tu, Senhor, a única razão no qual eu me prostro, em qual eu me entrego, a quem eu adoro. És Tu, Senhor, a minha razão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é a razão da nossa existência. Glória a Deus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus.
Jesus. Eu te busco, eu te procuro, Senhor. Se você tem procurado o Senhor, diz a Bíblia que todo aquele que busca o Senhor encontrará. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Então que nessa noite nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, eu te procuro nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
buscamos a face do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, de um relato, uma história de um homem que em algum momento da sua vida acreditou que o amor de Deus poderia falhar com ele. E ele, sentado no alto da figueira, vendo o tamanho amor daquele homem sendo manifestado naquelas pessoas, ele ficava olhando lá de cima. Mas o amor de Deus não falha com ninguém, irmãos. A misericórdia de Deus não falha com ninguém. Enquanto ele avistava Jesus de longe, achando que Jesus só amava os bonzinhos, que Jesus só amava os sãos, que Jesus só amava os que não tinham pecado, estava ele lá, Zaqueu, escondidinho no alto da figueira brava. Aí Jesus olha, irmãos, olha Zaqueu com um olhar de amor e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Deus quer entrar na nossa casa hoje. Deus quer entrar na nossa família, quer entrar na nossa vida, com o seu amor, com esse amor que não se acaba, com esse amor que não falha. Aceita isso nessa noite, irmãos, e cante comigo. O amor de Deus não falha na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo do mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é meu caminhar, mesmo eu pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Diga bem forte: teu amor não falha. Tu fazes tudo, Jesus, é o que o Senhor faz por nós. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Jesus. E é por esse amor, é por essa gratidão que nós temos ao nosso Deus, que nós podemos dizer: Senhor, eu amo estar na tua presença, eu amo adorar ao Senhor, eu amo entrar nos teus altares. Às vezes, mesmo quando eu me sinto meio perdido, mesmo quando eu não me sinto sem direção, eu me lembro de que os teus altares estão diante de mim, e eu posso servir ao Senhor, eu posso encontrar a paz no Senhor, nos teus altares, ó Deus. É isso que eu vim buscar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Não sabemos para onde vamos, não sabemos o que virá amanhã, não sabemos o que vai ocorrer daqui um ano. De uma coisa nós temos certeza, de que nós temos os altares do Senhor aqui no nosso coração, que nós amamos servir a este Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar a palavra para o pastor Ricardo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz esteja convosco. Com toda a dificuldade, mas estamos aqui perseverando para que a mensagem do Senhor chegue até o seu coração. É com muita alegria que mais uma vez vamos falar da palavra do Senhor. E sem muita demora, eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, verso 1. Até o verso 12. Amém? Diz assim o texto. Atos capítulo 9, verso 1 até o verso 12. E diz assim:
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam embudecidos e ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão e viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Amém, irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sem fim, obrigado por mais um dia, Senhor, estarmos reunidos no Teu nome, para buscar a Tua presença, para ouvir a Tua mensagem. Que neste momento, Senhor, a Tua mensagem possa ir de encontro a cada coração. Tira todo o empecilho, todo o embaraço, toda a barreira. Tira tudo aquilo que possa impedir o meu irmão, a minha irmã, de ouvir a Tua mensagem. Que a Tua mensagem, Senhor, possa penetrar nos corações nesta noite, Senhor. E que haja um arrependimento, uma transformação poderosa, Senhor. Porque é a Tua palavra que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pai, no nome do Senhor Jesus, que neste momento envia os Teus anjos guerreiros, Senhor, para guardar, Senhor, meu Deus, o Teu povo, para guardar, Senhor, meu Deus, os Teus escolhidos, para guardar todos aqueles que invocam o Teu santo nome. Pai, no nome do Senhor Jesus, ser conosco, Senhor, e direciona a minha vida, direciona, Senhor, meu Deus, esta palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria colocar um tema nesta mensagem, mas antes de falarmos de Saulo de Tarso, nós também vamos falar de um outro homem chamado Zaqueu. Mas antes também de falar deste homem chamado Zaqueu, eu queria colocar um tema nesta mensagem. E o tema é o seguinte: o arrependimento que transforma. O arrependimento que transforma. Mas o que significa então o arrependimento? É uma palavra de origem grega que significa metanoia, que significa mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de trabalho, mudança de caráter, mudança de temperamento. É uma palavra que, quando fala de arrependimento, é uma mudança de direção. É algo que estamos fazendo e queremos mudar para sermos transformados. E quando nós olhamos esta palavrinha arrependimento, ela gera transformações em nossos corações. Quando nós entendemos que é necessário ter mudança em nossas vidas. Mudanças essas que as atitudes que tomamos a cada dia, que muitas das vezes fere ao nosso próximo, fere a nossa própria vida, fere aqueles que nós amamos, as atitudes que precisa ter um arrependimento para mudarmos a rota e começarmos a pensar diferente, para sermos transformados, para termos atitudes diferentes.
para termos pensamentos diferentes. E arrependermos de pensamentos que muitas das vezes vão nos trazer danos. Danos esses que muitas das vezes vai causar situações ruins na nossa vida. Arrependimento também pode ser quando nós entramos numa empresa e pensarmos uma coisa naquela empresa. E quando entramos lá, vemos que de fato não era aquilo que nós esperávamos. E decidimos, e quando vemos que aquela situação de fato não é a situação a qual nós esperávamos, nós ficamos arrependidos. Então tomamos uma atitude para mudarmos a direção. E essa atitude é procurar outra empresa onde nós estivermos felizes. Mudança de caráter. O caráter muitas das vezes, ele nos leva para cometermos pecado que não agrada a Deus. O nosso caráter é baseado naquilo que nós aprendemos no histórico familiar, aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. E tudo que aprendemos nós levamos para a nossa vida. Caráter como nós respeitarmos e não fazermos o mal ao próximo. O nosso caráter de integridade, o nosso caráter de honestidade, o nosso caráter de moral precisa estar afinado. E também temperamento. Precisamos também arrepender de algumas situações quando a nossa emoção, nosso temperamento, que são 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4 temperamentos que esses temperamentos muitas das vezes precisa ser trabalhado. E precisa então ter um arrependimento. O colérico é aquela pessoa que muitas das vezes não consegue se conter. Ela é tudo para já, ela não tem muita paciência. O melancólico é aquele que tudo é: ai, coitadinho, ai, tadinho, ai, coitadinho dele e dela. É uma pessoa que é mais voltada por sentimento de tadinho, de coitadinho. O fleumático é aquele que nem está feliz e nem está triste. Você olha para ele e ele continua na mesmice. E o sanguíneo é aquele que tem uma alegria, que tem uma força, aquele que tem uma disposição de estar junto, de ajudar. E quando nós olhamos para o temperamento, também o nosso temperamento faz que nós cometemos coisas que desagradem ao nosso próximo. E nós precisamos se arrepender e sermos transformados por Jesus. E nós vamos falar então deste homem que nós lemos aqui na Bíblia. Saulo era um homem de temperamento forte, de pensamento forte, de atitude forte. A sua vida foi voltada para trabalhar para o Império Romano. E ali então ele cumpria a sua tarefa de perseguir, maltratar e prender os cristãos que acreditavam em Jesus. Todos aqueles que confessavam o nome de Jesus, Saulo estava encarregado de ir até esses cristãos, procurar eles, caçar eles, entrar de casa em casa e levar preso, e até mesmo matar, como é o caso de Estevão. Nós vemos então que Saulo, ele não compreendia muito bem o que era arrepender, mas ele em certo momento, como eu li o texto, diz que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro e esse encontro ia mudar a sua história. Ele ia compreender que tudo aquilo que ele estava fazendo, as suas atitudes, com o seu temperamento, com o seu caráter, com as suas atitudes e pensamento, era necessário voltar atrás. Era necessário tomar outra direção na sua vida. Quando ele se encontra com Jesus, ele indo para Jerusalém, a caminho de Damasco, vai dizer o seguinte, que este homem, ele pediu cartas para as autoridades, para ir até Jerusalém. E no verso 3 do capítulo 9 de Atos diz o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Neste momento começava a transformação na vida de Saulo. Uma transformação que ia gerar um arrependimento no seu coração,
de tudo aquilo que ele estava fazendo contra os cristãos, tudo aquilo que ele estava fazendo contra os seguidores de Cristo. Nos dias de hoje, quantas pessoas muitas das vezes nos perseguem, muitas das vezes se levanta contra nós, com ameaças, com calúnia, com ira. Saulo não era diferente. Saulo, ele precisava ser transformado, e para ser transformado, precisava gerar um arrependimento, e ele era necessário encontrar com a verdade. E nós vemos então que quando ele cai ao chão, e ele pergunta, e ali ele tem um diálogo com Jesus, e Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E neste momento nós vemos então que Saulo, quando está no chão e quando se levanta, ele fica cego. E por 3 dias e 3 noites, no verso 9 diz que ele não comeu e nem bebeu. O pensamento de Saulo era um pensamento voltado em cumprir a sua missão, a sua tarefa. Em Atos 9:1-2 diz aqui qual era o pensamento dele, o que ele tinha em mente, o que ele planejava, e que de fato o que ele também obedecia. Mas ele não estava preocupado com a vida dos cristãos. E diz assim no verso 1 e verso 2: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. 2 coisas que ele tinha no seu pensamento. Ele tinha uma ordem, sim, mas a primeira coisa, ele ameaçava de morte. Se não obedecesse naquele momento, os cristãos seriam mortos. A segunda coisa que ele queria prender, ou levava preso, ou tirava a vida dos cristãos que simplesmente confessavam o nome de Jesus. Então o pensamento de Saulo precisava ter um arrependimento nessa atitude. Ele precisava mudar a sua direção. Ele precisava deixar este conceito de pensamento, de fazer maldade aos cristãos, de perseguir os cristãos, de maltratar os cristãos, até mesmo de prendê-los e matá-los. Era necessário naquele momento ele compreender no seu pensamento que a vida não era dessa forma, que ele tinha uma escolha, que ele podia fazer diferente. Como eu e você temos uma escolha de fazermos diferente. Talvez nós temos aquele pensamento que é desse jeito, não vai mudar, vai ser assim, como diz um ditado: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Nesse pensamento. Mas muitas das vezes esse pensamento vai nos levar para a morte. Mas Jesus se encontra com Saulo e começa então uma transformação no seu coração, para que ele pudesse se arrepender de tudo aquilo que ele estava fazendo contra a vida do seu próximo. Mesmo obedecendo à lei romana, mesmo obedecendo às autoridades, ele podia escolher se ele queria viver dessa forma ou não. E nós vemos então que o seu pensamento era para isso. Segunda coisa, ele precisava então ter esse encontro. A mudança nas nossas vidas só acontece quando nós temos um encontro com Jesus. Jesus é o único que pode nos convencer do pecado, do juízo. O plano de Deus, tirar a vida dos cristãos, tirar a vida dos discípulos de Cristo, não era correto. Para Cristo era pregar o amor, era pregar ajudar o próximo, era pregar amar ao próximo, era pregar o reino de Deus. Mas porém, Saulo precisava ser transformado, como nós precisamos ser transformados. Precisamos ser tratados no nosso íntimo de algumas coisas que fazemos e que precisamos abandonar e tomarmos uma direção diferente. Às vezes estamos batendo na mesma tecla, às vezes estamos na mesma situação e não queremos sair, porque nós não deixamos Jesus transformar a nossa vida, não deixamos Jesus transformar o nosso pensamento, não deixamos Jesus entrar no nosso coração para que haja mudança.
A mudança só vai acontecer nas nossas vidas quando nós deixarmos Jesus de fato trabalhar nos nossos corações. Deixamos diversas pessoas falar ao nosso respeito, a opinar sobre a nossa vida, mas a pessoa mais indicada, a pessoa mais habilidosa, a pessoa mais experiente e mais sábia é Jesus para dar um rumo às nossas vidas. Não existe outra pessoa, somente Jesus. Mas ali, para ser restaurado, Saulo precisava parar. Saulo precisava de um tempo. Saulo precisava de um tempo para ser tratado, transformado e gerado um arrependimento no seu coração. Por isso vai dizer no verso 8 e verso 9: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levavam pela mão até Damasco, e por 3 dias ele estava cego, e não comeu e nem bebeu. Era o tempo necessário para aquele homem ter um diálogo profundo com Jesus, para ele poder pensar nas suas atitudes, para ele poder pensar nas suas ações, para ele poder ser tratado por Jesus. Era 3 dias necessários para ele parar a sua vida, para compreender que tudo aquilo que ele estava fazendo não estava de acordo à vontade de Jesus. Nós muitas das vezes precisamos parar tudo na nossa vida. Quantas pessoas hoje, com essa pandemia, não estão parando? Estão dentro dos seus lares, paradas. Muitas das vezes com o comércio fechado, com situações que não podemos fazer nada. E estamos pensando qual é a melhor forma de sairmos dessa situação. É o momento que nós temos de pensarmos em todos os conceitos, o que estamos fazendo da nossa vida, para que caminho estamos indo. E nós vemos que Saulo, neste momento, por 3 dias e 3 noites cego, foi o tempo o qual ele precisava para poder pensar nas suas ações. Será que nós paramos para pensar para onde a nossa vida está indo? Ou será que nós somos empurrados pela multidão? Somos empurrados de acordo com a mídia? Somos empurrados de acordo com o que as pessoas querem que nós façamos? Nós precisamos parar e pensar: o que será das nossas vidas daqui 10 anos, 20 anos? O que será da minha vida amanhã? Precisamos meditar o que nós estamos fazendo, porque a vida é como um sopro, é como uma poeira que logo vem e logo se vai. Nós precisamos pensar. E Saulo, ele estava neste momento para gerar um arrependimento e gerar uma transformação. Precisou que Jesus se apresentasse a ele. O que eu e você estamos esperando para deixar Jesus trabalhar nos nossos corações? E nós vemos então que nesses 3 dias, as consequências dos seus atos, as consequências das suas ações, a direção a qual ele estava indo, a consequência foi ficar 3 dias e 3 noites cego. E depois ele sim sofreria pela causa de Cristo. Mas nós vemos então que Jesus precisava transformar, Jesus precisava trabalhar, Jesus precisava mudar a sua história. E Jesus levanta um homem chamado Ananias, e vai dizer em Atos capítulo 9, verso 17 ao verso 21. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre ele, Saulo, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha a transformação na vida deste homem. Um homem que perseguia,
um homem que maltratava, um homem que matava, um homem que estava indo numa direção, agora ele se arrepende dos seus atos, se arrepende das suas ações. Os seus sentimentos agora não era mais maltratar o próximo, agora pelo contrário, era pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Agora ele estava do lado daqueles que confessavam o nome de Jesus. Às vezes estamos batendo na mesma tecla, estamos defendendo um, defendendo o outro, apoiando um, apoiando o outro, odiando um, amando o outro. Muitas das vezes nós estamos pensando aquilo que nos convém, mas Jesus, Ele ensina que nós devemos amar a todos, e que para Deus não existe acepções de pessoas. E Saulo naquele momento agora estava amando aqueles que eram inimigo. Para Saulo, os cristãos, os seguidores de Cristo, era inimigo. Mas naquele momento Saulo, ele recebe uma transformação e gera esse arrependimento. E o arrependimento significa mudança de direção e pensamento. O pensamento de Saulo agora era diferente. A direção a qual ele queria caminhar agora era diferente. Qual é a direção? Qual é o seu pensamento? Qual é o nosso pensamento e a nossa direção nos dias de hoje? Para onde estamos indo? E Saulo, no verso 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que mudança radical, que transformação. Houve um arrependimento no seu coração. E esse arrependimento fez com que Saulo mudasse a sua história. Quantas pessoas hoje cometem diversas situações na vida que não agrada a Deus, não agrada ao próximo, não agrada ao pai, não agrada à mãe, não agrada ao irmão, não agrada os amigos, os familiares, e mesmo assim está sempre batendo na mesma tecla, sempre andando por um caminho que vai trazer destruição, sempre andando naquela direção, e muitas das vezes não sabe o porquê está andando naquela direção, uma direção que vai levar para a destruição, que vai levar para a morte, que vai levar para a contenda. O que precisa é ter um encontro com Jesus, como Saulo teve, para que haja uma transformação e mude a direção. Se as coisas não estão dando certo, meu irmão, minha irmã, é momento de mudarmos. A mudança ela é sempre difícil, mas a mudança, quando ela é gerada nos nossos corações, nós deixamos de lado tudo aquilo que é ruim e deixamos Jesus transformar as nossas vidas, e aí então podemos desfrutar daquilo que é bom. Para sermos bons e alcançarmos algo bom, precisamos andar numa direção que é boa. A direção que nós estamos indo é que vai definir se vamos ser bem-sucedidos ou não. Saulo, em toda a sua caminhada, foi um homem influente, e ele morreu pela causa de Cristo, porque os que perseguiam Saulo, que se tornou Paulo, não compreenderam o caminho de Jesus, e por não compreender, é porque não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das suas falhas, não se arrependeram das suas maldades, não se arrependeram do seu egoísmo, não se arrependeram, e quando eles não se arrependeram, não deram a oportunidade de ter uma transformação. Por isso perseguiram Paulo até seus últimos dias de vida, como perseguiram Jesus, e como persegue a mim, persegue a você. Outro homem que também precisou se arrepender dos seus atos, do seu pensamento, foi Zaqueu. Zaqueu se arrependeu e transformou a sua casa. Muitas das vezes a nossa casa não é transformada, porque nós muitas das vezes achamos que temos razão de tudo, estamos certos em tudo, e achamos que nós somos muitas das vezes 100% em tudo. Pelo contrário, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores, e somente a graça de Jesus que faz com que eu e você venhamos ser justificados.
E através do perdão, através do arrependimento que somos transformados. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira. E Zaqueu então precisava transformar a sua casa. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem cobrador de impostos para o governo romano. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1, verso 2. E Jesus entrou em Jericó, e atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Diz ali que ele era um homem chefe dos publicanos. Ele era um cobrador de imposto que cuidava da cidade de Jericó, e ele trabalhava para o governo romano. E por trabalhar para o governo romano, ele cobrava ali os impostos do povo da cidade de Jericó. Porém, ele não cobrava aquilo que era determinado pelo governo romano, mas sim, ele cobrava 4 vezes mais do valor. E diz então que ele era rico, e por ser rico, ele então, por cobrar a mais, ele se tornava uma pessoa ruim para a sociedade. Ele também era um pai de família, porque a sua casa era constituída por patriarcas, e quem mandava na sua casa era o homem, e o homem era considerado como cabeça da casa. E quando Jesus olha para ele, no verso 5, vai dizer o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Nós vemos então que Zaqueu tinha uma família. E Jesus então decide pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem conhecido na cidade, mas porém a sociedade não gostava muito de Zaqueu, porque ele cobrava aquilo que não era certo. Ele era um homem egoísta, ele era um homem ganancioso, ele não pensava no seu próximo, ele queria pensar nos seus interesses, e o interesse dele era o quê? Eu vou cobrar 4 vezes mais do povo. O interesse dele era o quê? Eu não vou pensar no meu próximo, vou pensar somente em mim. O egoísmo. Quando nós falamos de egoísmo, nós pensamos em nós mesmos, e não estamos preocupados com aquele que está ao nosso lado, quem está à nossa volta. E isso não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Zaqueu viu a necessidade de mudar e de transformar a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 3. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Diz o texto que ele queria ver quem era Jesus. Este momento ele tem uma vontade no seu coração de ver quem é Jesus, de ver quem é o Senhor, de ver quem é este homem, quem tanto as pessoas falam, que cura, que liberta, que restaura, que transforma e que salva. E ele então naquele momento, ele queria ver quem era Jesus. Quantas pessoas hoje querem ver Jesus? Todo mundo fala de Jesus, todo mundo prega Jesus, todo mundo fala que crê em Jesus, mas ver Jesus não é simplesmente ver. Zaqueu não queria somente ver Jesus, mas Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. E diz o texto aqui que ele tinha uma estatura pequena, e a multidão que aglomerava impedia ele de ver Jesus. E ele decide então o seguinte: subir numa figueira brava. A figueira tinha mais ou menos de 9 a 11 metros de altura. Era um tronco pequeno, mas com diversos galhos. E ali nós vemos então que Zaqueu naquele momento, ele faz um esforço. Ele passa pela multidão. Ele mesmo sendo oprimido ali, empurrado, ele passa pela multidão, sobe nessa figueira e espera Jesus passar. E quando Jesus vem, Jesus diz para ele o que nós lemos.
Jesus olha para cima e vê Zaqueu lá em cima. Da mesma forma que Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus, Jesus olha para Zaqueu. Para quem nós estamos olhando? Em que direção está o nosso olhar? Se nosso olhar está olhando para o homem, se o nosso olhar está olhando para riquezas, se o nosso olhar está olhando para aquilo que não vai nos trazer benefício nenhum, o nosso olhar está errado. Precisamos olhar para Jesus. E Zaqueu então foi visto por Jesus. E quando ele é visto por Jesus, naquele momento Jesus fala para ele descer depressa. E quando ele desce depressa da figueira para ter um encontro, vai dizer no texto o seguinte, no verso 6: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha a atitude de Zaqueu naquele momento. Ele não simplesmente queria ver Jesus, mas ele queria se encontrar com Jesus. E diz o texto que ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ele recebeu o Senhor Jesus com alegria no seu coração. Hoje você vai falar de Jesus para uma pessoa, mesmo a pessoa sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que foi enviado para salvar, mesmo assim a pessoa não recebe com alegria. Mas por que não recebe com alegria? Porque ainda não teve um encontro, não foi transformado, não se arrependeu. Mas Zaqueu, com a sua alegria, ele foi se encontrar com Jesus. Mas vai dizer o texto o seguinte, que quando ele desce, se encontra com Jesus, nós vemos uma mudança dentro dele. A vontade dele, a perseverança dele, algo já estava transformando no seu coração, porque ele já tinha fé, ele já tinha expectativa, ele já tinha perseverança, ele já tinha algo no seu coração que ele precisava e era necessário uma mudança na sua vida. Algumas coisas na sua vida estavam mudando. O que precisa mudar nas nossas vidas? O que precisa mudar nas nossas vidas? Precisamos pensar. E nós vemos então que nessa mudança, Zaqueu, ele ia receber de Jesus um grande prêmio. Lucas 19, verso 8. Zaqueu diz o seguinte ao Senhor: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Naquele momento ele declara dentro do seu lar, juntamente com Jesus, ele declara para Jesus: hoje, Senhor, eu estarei dando metade dos meus bens aos pobres. Ele estava reconhecendo ali das suas falhas, reconhecendo ali dos seus erros, reconhecendo ali as suas limitações, reconhecendo a maldade que ele tinha causado contra o seu próximo. Ele estava se arrependendo, mudando de direção. E ele diz mais: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Nós vemos então que Zaqueu estava mudando, estava sendo transformado. Jesus estava na sua casa, dentro do seu lar. E ele começa a pensar e a mudar a direção da sua vida. Eu não vou mais tirar aquilo que é devido do povo para me enriquecer nas costas dele. Eu vou fazer aquilo que é justo, eu vou fazer aquilo que é honesto. E Zaqueu naquele momento começa a gerar um arrependimento no teu coração de tudo aquilo que ele fez contra o teu próximo. E ele fala: eu vou devolver, Jesus, eu vou devolver, Senhor, e vou restituir 4 vezes mais. A Bíblia diz: onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E nós vemos que naquele momento Zaqueu não estava mais importando com a sua riqueza, mas ele estava com o seu coração focado em Jesus. Ele estava com o seu coração focado em mudar a sua vida. E nós vemos então que Zaqueu naquele momento, a primeira atitude de mudança é o arrependimento no seu coração. E quando nós observamos a Bíblia,
nós vemos que Zaqueu estava sendo transformado. Será que nós precisamos ser transformados? E por causa da transformação que estava gerando no coração de Zaqueu, o arrependimento do seu coração, a sua vida estava mudando. E nós vemos então que Jesus naquele momento começa a ter um diálogo com ele e continua. Evangelho de Lucas capítulo 19, verso 9 e 10. E Jesus disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vemos que a Bíblia diz que estava perdido, e quando diz que estava perdido, estava sem uma direção certa. Ele não estava andando num caminho que agradava a Deus, mas pelo contrário, ele estava andando numa direção a qual estava arruinando a sua vida. Estava arruinando a vida da sua família. As suas atitudes precisavam mudar. O seu pensamento precisava mudar. No seu trabalho precisava mudar. No seu caráter precisava mudar. Tudo precisava mudar na sua vida, para que as coisas pudessem estar bem e dar tudo certo. E Jesus fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia e o que estava perdido. Quantos não estão perdidos nos dias de hoje? Porque não consegue deixar Jesus transformar a mente, não consegue deixar Jesus transformar a vida, não consegue deixar Jesus transformar os sentimentos, não consegue deixar Jesus transformar as atitudes, porque não tem o arrependimento. E uma das coisas mais difíceis é nós mudarmos de direção. Só com a ajuda de Jesus podemos mudar de direção, porque nós somos falhos. Mas a Bíblia diz que o reino do céu chegou até nós, e para fazermos parte deste reino, precisamos mudar as nossas vidas. Precisamos ser transformados por Jesus, e é o único que pode mudar a nossa vida. E Jesus então vai nos ensinar acerca de sermos transformados e arrependermos de tudo aquilo que cometemos de errado. No Evangelho de Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque-a num lugar apropriado, assim ilumine a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Aqui é um ensinamento de Jesus, que nos ensina a sermos sal. Para sermos sal, nós precisamos ser transformados. Todo sal dá um sabor. É como fazer uma comida. Quem já comeu uma comida sem sal sabe o quanto é ruim. E quando este sal perde o seu sabor, a vida ela perde o sentido. Voltando para nós que somos cristãos, que somos luz do mundo, porque a luz vem de Cristo para as nossas vidas, e nós iluminamos aos outros. Por isso nós temos este sal nas nossas vidas, para darmos um gosto na vida das outras pessoas, através do Evangelho, através das Escrituras. Mas como diz o texto, se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Quem não se arrepende, quem não deixa Jesus transformar, perde o sabor. E quando perde o sabor, não tem como restaurá-lo. Precisamos deixar Jesus tratar a nossa vida. E diz o texto: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Só
com Jesus entrando nas nossas vidas e gerando em nós o arrependimento e gerando em nós uma transformação, podemos sim ser sal na vida de outras pessoas. Dá sentido. E diz o seguinte, que nós somos a luz do mundo. E por sermos luz, não podemos, como diz o texto, não pode se esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumine a todos que estão na casa. Verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para ter uma luz de Cristo, só através do arrependimento. Para iluminar uma casa e outras vidas, só tendo Cristo em mim e Cristo em você. Não tem como sermos luz e brilharmos se nós não deixarmos os nossos atos maldosos de lado. Então precisamos deixar a transformação trabalhar nos nossos corações, deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas. Jesus então ensina mais uma coisa, que nós devemos amar o nosso próximo. Mateus 7, verso 43, vai dizer o seguinte, até o 48. Diz assim o texto. Já de Mateus 7, 43. Na verdade aqui não julgar, tá? 43 é o Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 1 até o verso 6. O texto vai dizer o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usado para medir vocês. Porque se você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisto que está no olho do seu irmão. Nós vemos aqui que Jesus diz a questão do julgamento. Muitas das vezes estamos sempre julgando, sempre falando mal um do outro, mas não estamos preocupados em olhar para nós mesmos. Precisamos primeiramente olhar para nós, olhar para as nossas atitudes, olhar para as nossas ações, porque de fato nós necessitamos de uma transformação de Jesus. Mas muitas das vezes queremos sempre ser crítico com o próximo, queremos sempre julgar ao próximo, como se nós fôssemos os perfeitos, os donos da verdade, e de fato não somos. A minha esposa, eu sempre sou crítica em algumas coisas, e a minha esposa sempre fala: você é muito crítica em algumas coisas, e eu preciso deixar Jesus trabalhar, como nós precisamos, mas sempre olhamos o cisco que está no olho do irmão, nunca olhamos a trave que está no nosso olho. Nós estamos cegos, não estamos vendo a nossa vida, porque em nós ainda não houve uma transformação, não houve um arrependimento. E Jesus diz: não julgue, porque à medida que vocês julgarem, da mesma forma vocês serão julgados. Nós precisamos pensar nisso e ver aonde nós estamos falhando. Mateus capítulo 6, verso 1 ao verso 4 diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isso como trombeta, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês der esmola, que a sua esmola
Quando vocês der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando nós vamos ajudar o necessitado, vamos fazer uma caridade, vamos dar uma esmola, nós não precisamos anunciar, simplesmente vai e faça. Mas muitos, quando quer ajudar alguém, quer sair nas televisões, quer sair na mídia, quer ser reconhecido por todos, quer falar para todo que ajudou determinada e tal pessoa. Não é necessário. Uma pessoa que é transformada, uma pessoa que é mudada, uma pessoa que tem certeza, ela vai lá, faz, ajuda e não sai falando para ninguém. Simplesmente vai lá e faz a sua parte. Porque a Bíblia diz, se nós anunciarmos, já receberemos a nossa recompensa diante dos homens. Aquilo que os homens têm para nos dar, os homens vão dar. Mas aquele que dá em segredo, e o Pai que vem em segredo, Ele recompensará. Qual é a recompensa que nós estamos recebendo em segredo? Será que tudo que fazemos é em segredo? Nós precisamos pensar nisso. Para sermos transformados, não podemos anunciar a todos. Mateus 7, 13 ao 14 diz o seguinte, a palavra do Senhor: entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando nós olhamos para este texto, para nós encerrarmos, tem dois tipos de porta e dois tipos de caminho, o estreito e o largo. Mas Jesus nos ensina que nós devemos entrar pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Muitos estão entrando pela porta larga e estão perdendo a direção das suas vidas, a direção da sua casa, a direção dos seus familiares, a direção dos seus projetos, porque muitas das vezes estão pensando que a porta larga é mais fácil, e de fato a larga é mais fácil, mas leva à perdição. E quando não há um arrependimento, e essa porta significa que esta porta larga é as nossas ações, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas atitudes, tudo aquilo que fazemos de mal, é porque nós estamos entrando por uma porta larga, e estamos indo para a destruição, estamos indo para a perdição, estamos perdendo a direção a qual é para as nossas vidas Jesus, e são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Qual é a porta que nós estamos entrando? Quer entrar pela estreita? Precisamos ser transformados. Precisamos se arrepender. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Qual é a porta que nós estamos indo? Qual é a direção? Será que nós não entramos numa porta que está nos levando para a perdição e não mudamos a direção das nossas vidas, a forma de pensar, a forma de agir, não mudamos nossos pensamentos, e isso vai trazer dano às nossas vidas? Qual é a porta? Nós precisamos mudar de direção. E quando nós mudamos de direção, somos conhecidos pelos nossos frutos. É os nossos frutos que vai falar a respeito de nós. No Evangelho de Mateus 7, verso 15, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro
ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. É os nossos frutos, as nossas ações, a nossa vida que nós levamos, que vai determinar se nós somos uma árvore boa, que dá bons frutos, ou se somos uma árvore ruim, que dá maus frutos. E se está dando mau fruto na nossa árvore, é porque as nossas ações não estão sendo trabalhadas por Jesus. E continua o texto: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós precisamos praticar o bem. E para praticar o bem, nós precisamos se arrepender das nossas maldades e sermos transformados por Jesus. Saulo foi transformado. Ele se arrependeu de todo o mal que ele fez contra os cristãos. Zaqueu se arrependeu e foi transformado de todo o mal que ele cometeu contra as pessoas a qual ele extorquiu. E nós? Será que nós estamos se arrependendo de todo o mal que estamos fazendo contra o nosso próximo? A Bíblia diz: amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Devemos amar ao nosso irmão como a nós mesmos. E se nós não colocarmos em prática, vai dizer aqui, muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Mas Jesus vai dizer para nós: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. E quem pratica o mal e não gera arrependimento no seu coração, e não muda de direção, e não deixa Jesus transformar, Jesus não vai conhecer e vai falar para afastar de mim todos que praticam o mal. Então que nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós viemos falar com o Senhor Jesus, porque todos nós cometemos falhas, todos nós pecamos, e se de fato nós queremos ser luz, se de fato nós queremos ser sal, se de fato nós queremos dar um sentido a outras vidas, é momento de nós entendermos o seguinte, que precisamos se arrependermos das nossas falhas, e precisamos então pedir perdão pelos nossos pecados, e deixar Jesus transformar as nossas vidas. Trate o mal com o bem, trate a injúria com justiça, trate o seu próximo mesmo que te persiga com bondade. Jesus disse: se alguém te bater na face, dê a outra face. É difícil nos dias de hoje, mas precisamos fazer o melhor para agradarmos o coração do Senhor, porque somente o Senhor Jesus pode transformar as nossas vidas, transformar o nosso coração, transformar as nossas ações, em nome de Jesus. Amém? E que nesta noite eu quero fazer uma oração para nós estarmos encerrando, e que o Senhor Jesus possa alcançar as nossas vidas. Você que está no seu lar, você que está na sua casa aí escutando esta mensagem, reavalie todas as suas atitudes, reavalia toda a sua postura, reavalia, vê se não está magoando o seu próximo, e que o Senhor Jesus possa transformar os nossos corações e gerar este arrependimento em nós, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, as nossas vidas, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, os nossos corações. Gera em nós, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Transforma, Senhor, os nossos corações.
Transforma, Senhor, meu Deus, a nossa mente. Transforma, Senhor, a nossa vida, Senhor. Cria em nós, Deus Todo-Poderoso, um coração disposto, Senhor, a fazer a bondade, Senhor. Um coração, Senhor, meu Deus, arrependido, Pai, de toda a prática que cometemos contra o nosso próximo. Toda a prática que cometemos, Senhor, meu Deus, contra os nossos familiares. Toda a prática que nós cometemos de mal contra a nossa família, contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos. Perdoa, Senhor, mas gera, Senhor, uma transformação em nós, para que nós venhamos a cada dia, Senhor, sermos transformados pelo Teu poder, porque a Tua palavra é poderosa, é eficaz, e é a Tua palavra que convence o coração do homem, Pai. Então transforma, Senhor, as nossas vidas, para que nós venhamos ter uma atitude diferente, uma direção diferente, uma direção, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que possa iluminar todos aqueles que estão à nossa volta, uma direção, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que possa ser como a direção a qual Zaqueu recebeu, que ali naquele momento ele se arrependeu e a tua casa foi salva, como Saulo, Senhor, meu Deus, também foi transformado e se arrependeu das suas ações, e a sua vida e milhões de cristãos a qual serve o Senhor foi salvo. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por mais uma vez sustentar cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Cuida dos meus irmãos, cuida de cada vida que ouviu, Senhor, esta mensagem, e que o Teu Espírito da verdade, Senhor, possa repousar sobre cada coração, e que a cada dia, Senhor, a Tua vontade venha se manifestar nas nossas vidas, e que nós venhamos tratar com bondade, que nós venhamos tratar, Senhor, meu Deus, com bem todos aqueles que estão à nossa volta, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida, e que nós venhamos a cada dia deixar Jesus transformar os nossos corações, e que este arrependimento possa mudar a nossa rota para melhor, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do nosso Senhor Jesus, a graça, a bondade, a misericórdia e uma transformação poderosa possa gerar nos nossos corações, possa gerar também um arrependimento, Senhor, e que o Teu Espírito da verdade, Senhor, possa a cada dia, Senhor, gerar em nós esta transformação, que mude as nossas vidas de direção a cada dia, porque dependemos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém.